Oi, gente. Hoje eu vim falar para vocês sobre uma técnica de manifestação. Na verdade, nada mais é do que você conversar com o seu duplo quântico, que é um dos seus corpos. É uma técnica simples que consiste em você falar com ele durante alguns minutinhos antes de dormir. Mas antes da gente falar sobre essa técnica, eu queria trazer uma reflexão. Imagina que a vida, funciona como se você estivesse num grande buffet. Um grande buffet onde você tem possibilidade de se servir, ilimitado. E ali naquele buffet tem tanto comidas boas, que vai fazer bem pro seu corpo, e comidas que não são tão legais assim, comidas que são ruins e que você também coloca no seu prato. Então, no outro dia, você vai passar bem se você colocou no seu prato comida legal, e você não vai ficar tão legal assim, vai ter uma diarreia, vai ter uma azia, né? Não vai ficar com o corpo bem nutrido, porque você tá colocando uma comida que não é tão legal. Então, essa reflexão, ela pode se estender a todo o resto das coisas que a gente tem na nossa vida. Usei a alimentação como se fosse uma metáfora. Por quê? Porque tudo que a gente pensa, né? Na verdade, a gente tem três meios de entrada, que é a boca, os olhos e o ouvido. Então, o que a gente escuta, se você coloca, por exemplo, lá no noticiário, que só fala de coisas ruins durante o dia, você está se nutrindo de coisas que não são legais, é a mesma coisa do exemplo da comida. Se você assiste coisas que não são legais, então cuidado com o noticiário que você deixa sua TV tocando, né? Se você assiste coisas que não são tão legais, TV, redes sociais, você está se nutrindo de coisas que não são legais. E o que você fala? Então, durante o dia, a gente tem em média 60, 70 mil pensamentos, tá? E aí, esses pensamentos seus durante o dia? E se você pensou mal do coleguinha? Se você falou mal do coleguinha? Se você fez uma fofoca? Se você criou uma intriga no trabalho? Então, como se durante a noite fosse feito um sistema de faxina em você. Durante a noite eu vou fazer faxina e vou contabilizar lá o que a Simone fez de legal, o que ela pensou, o que ela falou, qual o assunto que ela mais falou naquele dia, o que ela mais pensou, o que ela vibrou, quais as emoções que ela colocou em cima desse assunto, o que ela ouviu, como o que ela ouviu impactou no ser dela, né, dentro dela, quais emoções isso gerou. Então, no final do dia, nessa faxina, durante o meu sono, vão ter mais coisas legais ou coisas que não são tão legais assim? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque é simples. O que tem mais, né? Vamos dizer que eles fazem como se fosse um balanço do positivo e do negativo. O que tem mais, em maior quantidade, me é devolvido nos próximos dias. Então, eu estou criando mais daquilo. Por que eu tô explicando isso? Porque não adianta nada se eu crio aqui essa técnica de manifestação com o meu duplo quântico.
E se eu fecho o meu dia na contabilidade e ele tá mais no negativo, você vai colher negativo no dia seguinte. Você vai acordar, simplesmente o seu carro vai furar, você vai chegar atrasado no trabalho, alguém vai brigar com você, alguém vai te xingar no trânsito. Você está criando mais daquilo. Então, quando eu falo aqui de duplo quântico, duplo é um dos nossos corpos, né? A gente tem que ter consciência de que, eu não quero nem saber, eu briguei com meu colega lá no trabalho mesmo, mas eu vou usar aqui, eu quero ficar rico. Então, eu vou usar a técnica do duplo quântico. Eu usei por tantos dias e não funcionou. Pô, é claro que não vai funcionar. Oi, minha cachorrinha, gente. É claro que não vai funcionar. Então, o duplo, ele vai escolher o melhor caminho para você. Então, os últimos minutos antes de você dormir, então o ideal é que você se deite na cama ainda não tão cansado, para você conseguir conversar com ele, né? Silenciar, fazer uma técnica de respiração profunda, se conectar com ele, falar com ele. Duplo, qual é o melhor caminho para solução tal? Duplo, eu autorizo você para que você retire todo o negativo do meu caminho. Só que não é só eu autorizar que ele tire o negativo do meu caminho, é eu não me nutrir mais disso, eu me policiar, eu ficar em estado de, né, me policiar, para eu não colocar mais negativo, eu não servir mais no meu prato aquela comida ruim. Eu li recentemente esse livro aqui da Maida Negro, né, O que se come no céu. E assim, é um livro muito válido, é uma indicação de leitura para vocês. Eu até perguntei lá nos meus stories se vocês queriam fazer a leitura desse livro comigo. Aí a gente faria a leitura aqui no YouTube. Quem quiser comprar, tá? Fica aí a indicação, mas ele fala justamente sobre isso, sobre o que se come no céu, né? Pela tríade, né? Mente, corpo e espírito, a gente tem que se nutrir de coisas positivas. Porque não é só ficar preocupado com o alimento, metáfora, o alimento em si. Se você tirasse o seu corpo, vamos por um exemplo assim, do que você se nutriria no céu? Né? A gente se nutre no céu de vibrações, palavras, pensamentos, emoções, sempre no positivo. Aí você vai começar a ter o positivo para você, como resposta. Vamos supor assim que existe uma grande tela em um jogo de videogame. O seu duplo quântico, nesse momento, ele está sentado na tela desse videogame, jogando. Então, ele tem uma visão ampla daquela tela de videogame, ele consegue ver todas as fases que já foram passadas e todas as potenciais fases que você pode ainda passar, que são várias. Você pode escolher um caminho. Então, o duplo quântico, ele tem essa visão completa da tela. E você é o jogador, você é o avatar. Então, você está dentro do jogo. Aqui dentro do jogo, você tem uma visão limitada. Você não consegue ver todas as fases que você pode executar ainda. Então, conversar com o duplo quântico é soltar o controle.
Então eu posso falar para o meu duplo assim: duplo, qual é a melhor solução para o problema X? Qual é o melhor caminho a seguir diante do que eu estou tentando fazer? E o duplo, ele vai te direcionar através de insights. Como que funcionava para mim? Como funciona para mim? Eu sempre que eu quero, né, igual gravação de cursos, sempre que eu quero manifestar alguma coisa nova, eu me conecto, pergunto e eu sempre deixo um caderninho do lado da minha cama. Então, geralmente eu acordo no meio da noite e eu nem abro os olhos, eu só rascunho aqui, ó, no meu caderno, de olho fechado mesmo, no escuro, e eu no outro dia de manhã, a hora que eu acordo, só Deus para entender a letra, né? Mas a hora que eu acordo, eu faço já uma meditação e uma reflexão sobre aquilo que eu escrevi, que faz total sentido. A solução para o problema vem. Ah, só que às vezes não é a solução que você quer. Então o seu avatar tá aqui, ansioso, querendo resolver. Aí o duplo manda uma solução, só que não é aquela que você quer como jogador. Você quer outra. Então, quando a gente fala sobre soltura, sobre esse é o verdadeiro significado de rendição. A rendição, né, que algumas igrejas, os religiosos falam. Entrar em estado de rendição é deixar o meu eu superior escolher ou dizer qual é o melhor caminho para mim. Quem assiste às aulas do Hélio Couto sabe que ele fala muito sobre o soltar. Deixar o ego de lado para a centelha divina tomar conta. Nada mais é do que a mesma coisa que eu estou explicando aqui. Se eu, como jogador, sou limitada e eu dou permissão para o meu duplo quântico ou para o meu eu sou me mostrar o melhor caminho através de insights. E acreditem, os insights vêm de diversas formas. Por exemplo, comigo acontece de uma resposta vir na madrugada, ou eu abrir uma rede social e ter um negócio lá, um vídeo falando exatamente sobre o que eu queria fazer, ou eu abrir fazer uma leitura de cartas e as cartas me responderem exatamente a questão que eu fui dormir no dia anterior pensando. É incrível. Então, quando você se supre do positivo, às vezes vai acontecer uma situação inusitada ali no seu próximo dia, que inclusive você já tem a resposta ou a solução para aquele problema antes daquele problema acontecer. Porque você está alinhado, né? Você está em reconexão com a fonte. Nos casos, né? Nos casos de doença, o que acontece? Se eu estou desconectada da fonte, o meu corpo, aqui como jogador, ele não tem as melhores escolhas. Então, como ele não tem as melhores escolhas, ele adoece. Como ele não tem as melhores escolhas, ele entra na escassez. Ele se endivida. A partir do momento que eu entro em reconexão com o divino, com o todo, e eu deixo o meu eu superior, o meu duplo, conduzir a minha vida, todas as soluções vêm.
Só que às vezes não são do jeito que eu quero. Porque o ego quer controlar. Então, esse exercício, ele é muito simples. Ele consiste numa conversa do seu racional, a sua alma e Deus, formando uma tríade, como Pai, Filho e Espírito Santo. Você sendo verdadeiro, você sendo sincero nas suas palavras, faz a técnica e depois você volta aqui e me conta. O nosso duplo quântico é um dos nossos corpos, né? Para quem não sabe, nós temos 7 corpos. Então, um dos corpos é o duplo. Por ele estar nessa grande tela do videogame, ele conhece todos os potenciais caminhos. Então, eu vou escolher para a Simone amanhã o caminho X. Nem sempre eu vou gostar daquele caminho X, mas com certeza ele vai ser o melhor caminho para mim. Então, rendição. Soltar o controle da situação. Se permitir ser direcionada pela consciência divina, inteligência divina. Então, eu posso falar também, divina inteligência que habita em mim. Qual a melhor solução para o problema tal? Posso. Ele vai te direcionar da mesma forma. Consciência no que eu estou pensando, falando, vendo, ouvindo. Então, vamos fazer um exercício para hoje, né? Como que geralmente as clínicas fazem o processo de reabilitação de viciados? Eles não fazem programações a longo prazo, né? O que vai acontecer em 2027, 2028, 2029, 2030. Vamos pensar assim, que eles fazem a programação para o dia de amanhã. Hoje e amanhã. Aí depois, hoje, amanhã e depois de amanhã. Então, para o dia de hoje, como eu posso melhorar 1%? Eu posso